Lula foi para cima de Campos Neto, você sabe, né? Presidente do Banco Central, tal e coisa, que de 45 dias, o Banco Central, ele anuncia uma nova taxa de juros, que pode baixar, ficar do jeito que está, ou aumentar. De 45 dias, une a diretoria do Banco Central, 9 diretores, incluído o seu presidente, e decide o futuro do Brasil. É, 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 porque juros é a base da economia de qualquer país. Aí, semana passada, o Banco Central se reuniu novamente, dentro dos 45 dias, e decidiram manter a mesma taxa de juros. O governo querendo que abaixe a taxa de juros para que aumente investimento no Brasil, cresça mais o Brasil, enfim, desenvolva mais o Brasil. Porque a taxa de juros muito alta faz com que as pessoas, os super ricos, os ricos dos ricos, não invistam no Brasil para criar emprego. Não! Eles vão fazer o quê? Eles vão emprestar o dinheiro, vão especular, porque vão ganhar dinheiro acima do quê? Acima dos juros. É que é uma agiotagem. Os bancos, é a agiotagem institucionalizada. Ah, mas a agiotagem é crime, André. Se você fizer, né? Se você fizer, é crime. Mas o banco faz e não é crime. É institucionalizada, e é os juros básicos, meu querido. Selic é os juros básicos. É 10,5%. Altíssimo. Diante de uma inflação de 3 e poucos por cento nos últimos 12 meses. A inflação desse ano até agora está 2,27%. Então está tudo, né, controlado, o desemprego caiu, está 7,5%, a indústria cresceu, as exportações cresceram. Então, por que a relutância na manutenção desses juros tão altos, não é? Impede o crescimento do Brasil. É o governo tentando crescer, fazendo crescer, e os juros com o Banco Central vindo do sentido contrário, debandando, em parte, todo esse trabalho do governo federal no sentido de trazer desenvolvimento, distribuição de renda, enfim, crescimento para o Brasil. Aí Lula pegou e manifestou porque está sendo muito criticado. Estão dizendo que é a dívida pública que está deixando os juros altos. Olha aqui, bota grande para nós. Olha aqui. Com a manutenção da Selic em 10,5%, o Brasil se consolida na segunda posição do ranking de países com as maiores taxas reais do mundo. O país, com juros reais de 6,79% ao ano, fica apenas atrás da Rússia, primeira colocada, com taxa de 9,91%, segundo o site Moneyou. O México aparece em terceiro lugar, com juros reais de 6,52%. O Brasil está na vice-liderança desse ranking desde setembro do ano passado. Por quê? O Banco Central não baixa. Olha aqui, aí Lula falou, Lula jogou na cara, olha aqui. Se fala muito de dívida pública, dívida pública, dívida pública. Eu vou dar um exemplo para vocês dos países modelos dos banqueiros brasileiros. A dívida pública do Brasil, bruta, é exatamente 74,3%. A dívida pública da Espanha é 112%. A dívida pública da Itália é 137%. A dívida pública da França é 112%. Da Índia, 86%. Do Japão, 237%. Da China, 83%. E dos Estados Unidos, 123%. Esse país é um país muito seguro. E o presidente do Banco Central tem que saber que quem perde dinheiro com essa taxa de juros alta é o povo brasileiro. São os empresários brasileiros que não conseguem ter para investir. Ou seja, Lula mostrou que outros países, vários outros países, têm uma dívida pública maior, bem maior do que a brasileira. Então, que o problema não é a dívida pública, como eles estão querendo dizer aí, para a manutenção dos juros altos. O problema no Brasil é os juros altos.
Vou mostrar Lula falando, porque aí fica mais claro para nós. Lula que vai falar sobre isso. Vamos ver juntos aqui, para tirar a dúvida sobre essa situação. Vamos juntos. Se fala muito de dívida pública, dívida pública, dívida pública, dívida pública. Sabe, eu vou dar um exemplo para vocês dos países modelos dos banqueiros brasileiros. A dívida pública do Brasil, bruta, é exatamente 74,3%. A dívida pública da Espanha é 112%. A dívida pública da Itália é 137%. A dívida pública da França, 112%. Da Índia, 86%. Do Japão, 237%. Da China, 83%. E dos Estados Unidos, 123%. Esse país é um país muito seguro. E o presidente do Banco Central tem que saber que quem perde dinheiro com essa taxa de juro alta é o povo brasileiro. São os empresários brasileiros que não conseguem dinheiro para investir. Então, meu querido, o problema não é a dívida pública. É que nem você. Jogue para você. O problema da sua vida não é as dívidas que você tem, não. O problema é você conseguir pagar essas dívidas. Agora, se for um juros muito alto, você não consegue pagar. Esse é o problema. Os principais países ricos no mundo, muitos deles têm uma dívida pública muito alta. Mas os juros é baixo e eles conseguem pagar a dívida tranquilamente. Esse é o problema. O problema não é dívida, o problema é você conseguir pagar. É que nem cartão de crédito. O governo mudou isso, o governo Lula mudou isso. Eles podiam cobrar, eles estavam cobrando até 400% do cartão de crédito. Hoje não pode ser mais de 100% do dobro, né? Não pode ser mais do dobro. Então é esse o problema. E eu fico pensando assim, André, então por que eles não mudam isso, André? Porque os grandes ricos estão mandando nessa história, que são os donos dos bancos. É eles que ganham com os juros altos. Tudo que você for financiar, tudo, você vai financiar com juros muito altos, por causa do Banco Central. E quem está ganhando? A agiotagem dos bancos. Pra você ter ideia, a dívida pública com juros altos desse, Lula anunciou que o ano passado, só de juros, eles pagaram 790 bilhões só de juros. Aí não tem como. Então, o problema não é nem a dívida, o problema é os juros da dívida, que estão altíssimos. E a quem interessa isso? Aos banqueiros. Por isso que eu falo, Lula tem que falar mesmo, não tem jeito, não tem outro caminho. Bota, 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 bota! Fora Campos Neto. E a gente tem que ter essa consciência, porque senão a gente é manipulado e acaba sendo levado por essa elite que quer a manutenção desse sistema, onde o pobre, o trabalhador, produz a riqueza, mas não usufrui dessa riqueza para deixar os outros mais ricos. E o triste dos juros altos é o quê? Que eles não investem em nada, no sentido de gerar emprego e distribuição de renda e renda, a não ser para eles, emprestando e especulando com juros altos. Por isso a manutenção desses juros. E aí fica difícil, realmente, o governo crescer esse país.